Hoje eu vou mostrar pra você que é totalmente possível ler o meu livro, A Escritora em Crise, sem ter lido os meus livros anteriores, e mais do que isso, eu vou provar por quê. Bom, quem já me viu as divulgações sabe que a Estela tem o poder de entrar nas próprias histórias, então ela, ao longo, né, da história, ela vai entrar em 4 universos, que são os 4 livros que fazem parte da saga Destinos Entrelaçados que ela escreveu. Coincidentemente, eu tenho um livro com o mesmo nome, e alguns dos livros dela também têm o mesmo nome que os meus, mas eu vou mostrar que as histórias dela são diferentes das minhas. Bom, pra começar, o primeiro universo que ela entra é o universo de Para Sempre é Tempo Demais, que no meu mundo se chama Duologia Diária da Garota em Crise para Sempre. Eu coloquei Para Sempre é Tempo Demais depois de ter escrito esse livro, quando eu puxei esses 2 livros para o Wattpad, aí eu resolvi copiar o título da Estela, e a cena que a Estela vive, ela se passa por uma personagem chamada Samantha, que não existe nesses 2 livros. E a cena que ela vive, do karaokê, também não acontece aqui, inclusive porque aquela personagem que ela tá vivendo não existe. Então tudo aquilo é uma criação dela, como se fossem as histórias que estão acontecendo no livro dela e não nos meus. O segundo universo que ela visita é o de Deixe-me Roubar Seu Coração, e aqui sim o título é o mesmo. E a grande diferença eu acho que é no comportamento dos personagens. A Val parece ser muito mais independente, mais madura, e se virar sozinha, enquanto a minha personagem toma decisões que deixam os leitores malucos. Além disso, o protagonista da história também parece agir de forma diferente. Ele parece ser um pouco mais sensível do que aqui, que ele fica só correndo atrás de uma pessoa que não tá nem aí pra ele só porque ela lembra a ex que ele perdeu pra morte. Então eu acho que a forma como a Estela conduziu a história dela é um pouquinho diferente da minha, apesar de chegarmos ao mesmo resultado final. O terceiro universo que a Estela entra é o do último ano do ensino médio, e eu acho que esse é o mais diferente entre nós duas. Porque pra ela, é um livro completo, onde ela vai contar toda a história da Camila e do Breno ao longo do último ano do ensino médio, né, o famoso terceirão, enquanto eu fiz um recorte, um conto curto, onde eu conto um pequeno trecho da vida da Camila, quando ela vai fazer um simulado e ela acaba tendo uma crise de ansiedade, e é um continho curto muito focado em amizade. Então, tudo aquilo que acontece lá em Escritor em Crise, aquela cena que eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, é uma criação da Estela e não minha. E pra fechar, o quarto universo que a Estela entra é os Destinos Entrelaçados. Eu acho que esse é o mais parecido entre nós duas, porque quando eu fui escrever essa cena, eu realmente fui atrás do arquivo de Destinos Entrelaçados e copiei a fala dos personagens, pelo menos a dos irmãos da C, né? A cena que eles vivem é a do café da manhã, e que é um capítulo super curto nesse livro, e eu copiei as falas dos irmãos da C. Mas o que tem de diferente é que, por exemplo, a C aqui ela conta, né, que esse café da manhã foi legal e tudo mais. E anos depois, aqui não é nenhum spoiler, tá? Isso tá escrito aqui, que ela e o Nico se reencontram 10 anos depois. Eles relembram esse momento e comentam uma situação, enquanto na história da Estela talvez isso já esteja narrado naquele capítulo do passado e vivenciado lá, e não sendo somente uma lembrança do futuro. Sim, você pode ler Escritora em Crise sem ter lido os meus livros anteriores, inclusive porque a Escritora tem uma pegada diferente. Ele é mais livro de conforto, tem cenas pra você dar risada, apesar de ter a minha marca registrada, que é ser reflexiva. Ainda assim, em comparação com os meus outros livros que puxam muito aquela reflexão, às vezes até um pouquinho de drama, na época que eu fazia os meus leitores me mandarem mensagem dizendo que choraram com algumas cenas, a Escritora já é mais pra dar risada, é pra descontrair. Vai ter a reflexão, mas é um livro mais descontraído, divertido até. E acho que a grande diferença em tudo isso é que a Estela copiou os títulos dos meus livros e conseguiu fazer mais sucesso, mas é só um detalhe.